Salve galera, eu sou o Jonathan do canal. Salve galera, saúde! Eu sou o Jonathan do canal Taberna de Platão e hoje nós vamos falar um pouquinho do que é o niilismo. Vou explicar mais ou menos o que é niilismo e principalmente na visão dos dois filósofos, Arthur Schopenhauer e Nietzsche, os dois dos mais fantásticos filósofos que existem. Você, universitário, lógico, inteligente, leitor, eu vou falar muito basicamente do que é Nietzsche, do que é Schopenhauer, porque esse canal é para falar com pessoas comuns, sem muito acesso ou interesse em filosofia, mas eu quero mostrar basicamente o que é filosofia, como ela é importante, o que ela pode representar na sua vida e o que ela pode ser aplicada na nossa vida. Entende? Nihilismo. A palavra nihil em latim significa nada. Ou seja, nós estamos falando de um nadismo. Eu vou te explicar mais ou menos o que é esse nadismo que a gente está falando hoje. Nihil basicamente significa falta de propósito, né? Para os filósofos dessa vertente do nihilismo, a vida não tem um propósito em si. A vida é um caos, uma bagunça, uma loucura e uma coisa frustrante, certo? Uma coisa caótica, certo? Então, como é que a gente vai entender que a filosofia de Schopenhauer e a filosofia de Nietzsche, como é que as duas são diferentes e ambos são nihilistas? Isso é um bagulho extremamente interessante na filosofia, porque você escuta dois caras que você fala, puta, faz muito sentido o que ele falou. O cara tá falando um negócio diferente, e aí você fala, puta, mano, faz muito sentido o que ele falou. É esse o barato da filosofia, que eu gosto muito. Antes eu vou deixar claro para vocês aqui que esse é o pensamento desses devidos filósofos, certo? De Nietzsche e de Schopenhauer. Eu sempre explico isso nas minhas aulas que eu vou dar apresentando algum filósofo, para não parecer que eu estou passando uma ideia minha. Não é uma ideia minha, não é a filosofia que eu aplico na minha vida, apesar de eu gostar muito da visão desses dois caras. Então vamos lá. Vamos passar o lápis aqui rapidinho e uma apresentação da história da ideia desses dois filósofos, certo? Vou começar aqui por Schopenhauer. Um cara fantástico. O cara diz o seguinte, que a gente vive uma vida de vontade. A vontade é o que move o universo, certo? Então, para ele, a vida é uma agonia porque a gente vive incessantemente pela vontade. A gente vive incessantemente querendo, comprando e conquistando as coisas que a gente quer. E para ele, a vida oscila entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Ou seja, essas duas coisas levam ao sofrimento. Se você tem um desejo grande de alguma coisa que não está no seu alcance no momento, isso é uma agonia e um sofrimento. Agora você consegue essa coisa. Comprei o último iPhone, parcelei nas Casas Bahia até eu começar a ter cabelo branco. Depois de 2 meses com o iPhone, você fala, porra, é só mais um celular. Eu tô ferrado pagando esse resto de parcela. Então, para Schopenhauer, a gente vive uma vida baseada na falta de sentido. Nascemos numa cultura, e isso não é de hoje não, cara, de uma cultura de muito tempo atrás, de que as coisas e as conquistas, tudo isso é de extrema importância na nossa vida, e no final das contas, pela filosofia dele, você vai ver que não tem muito significado. Você só vive por uma vontade louca, né? E essa vontade cega é a essência da vida, e é por isso que para ele a vida em si é sem significado e puro sofrimento. Então, na história da filosofia, que a gente pode falar sobre Schopenhauer, é que a filosofia dele é uma filosofia de nihilismo passivo, nihilismo negativo, já pelas ideias que eu apresentei aqui agora há pouco. Já Nietzsche, galera, ele dá a mesma ideia de que o raio da vida não tem sentido nenhum. A gente nasce, simplesmente é essa coisa orgânica,
e a falta de sentido. Só que a questão interessante é que, já que a nossa vida não tem nenhum sentido, eu mesmo vou dar o sentido pro raio da vida, entendeu? É um desafio a falta de sentido da vida. Gente, o cara era abusado porque ele metia o louco na religião, principalmente no cristianismo. Ele é muito famoso pela frase Deus está morto. Nossa, mas Nietzsche é maluco? Como é que Deus pode estar morto? Deus é o bichão, é foda, criou tudo, sabe? Mas para ele, o cristianismo não passa de uma filosofia aplicada na vida, uma cultura. E ele diz que para os tempos de hoje, essa cultura não vale mais. Essa ideologia não tem mais significado. É isso que ele está dizendo. E aí ele dá um novo significado que ele diz que é a aplicação que nós temos que dar na vida hoje, certo? Então qual é que é a ideia? Para ele, a filosofia correta para os dias de hoje é o Übermensch. Eu posso estar muito errado na pronunciação do alemão, mas o pessoal traduz meio que erroneamente para o brasileiro como o super-homem. Só que o mais correto, em vez de o super-homem, é o além do homem. Ele diz que o homem é algo que deve ser superado. É uma linha entre o animal e o homem superado. E essa é a luta que o ser humano tem que chegar para significar a sua vida. Então, para Nietzsche, a filosofia não é nada metafísica. Para ele, a nossa existência é isso aqui que a gente está vendo. É essa mesa, esse celular, certo? Então, a gente tem que criar nesse conceito que a gente tem, certo? Nessa materialidade da vida. É aqui. Não adianta a gente ficar pensando em filosofias, nisso e naquilo. Na realidade, o que a gente tem é isso aqui. Nosso corpo, nosso raciocínio e o andar da carruagem que a gente dá na nossa vida. Então imagina a pressão e liberdade que nos dá esse conceito de Nietzsche, certo? Eu já expliquei em outro vídeo, mas eu adoro falar do eterno retorno mesmo, que ele diz o seguinte: imagine que a tua vida, vivida até hoje e até o fim da sua vida, vai se repetir eterna e eterna e eternamente, sem nenhuma diferença, sem nada de novo ou diferente. Ou seja, essa é uma ideia boa? Você está fazendo da tua vida uma coisa que você quer que aconteça para sempre, entendeu? Então isso é ótimo. A tua vida é isso daí que tu tá vivendo. Você tá vivendo mesmo aquilo que é do seu cerne, aquilo que vai te alimentar e te dar potência? Ou você tá levando uma vida imbecil, empurrando a vida com a barriga, esperando que o trabalho acabe, esperando que o fim de semana chegue, para depois você morrer e virar terra e verme? Então, a vida que você tem é aquela coisa tão sua que você tem que criar. Isso é o além do homem. Superar a nossa falta de sentido, superar a nossa fraqueza e dedicar nossa vida a uma coisa intrínseca, uma história, entendeu? Um protagonismo da sua vida. Então deu para ter uma ideia de ambas as filosofias. Ambas parecem fazer completo sentido, certo? Schopenhauer com a falta de sentido na vida e a vida por uma vontade louca e ansiedade, né? Ou Nietzsche, a falta de sentido, mas eu não vou deixar isso me abalar. Eu vou criar o sentido na minha vida. Eu sou capacitado disso. E vou criar a melhor vida que eu puder ter, certo? Então, pessoal, eu sei que a gente vive uma vida TikToker, então as pessoas estão muito acostumadas a olhar um vídeo por no máximo 3 minutos. Então, se você chegou até aqui, eu te dou meus parabéns, né? Porque você consegue se aprofundar no assunto um pouco, em vez de ficar passando a tua tela o dia inteiro. Galera, esse aqui é um vídeo basicão,
né? Eu tomando a minha cervejinha e refletindo. Então, espero que vocês tenham chegado até aqui. Eu faço a análise lá no YouTube. Eu sei que vocês encerram o vídeo em 1 minuto. Mas se tu chegou aqui, se uma pessoa chegou a essa ideia e essa conversa, meu trabalho está feito, certo? Então agradeço a sua atenção até aqui. Espero que você reflita sobre a sua vida e dê significado a ela. E falou, até o próximo vídeo do canal. Valeu? Saúde!